Então, voltando, ó. Todos entraram? Então, retomando aqui, pessoal. O AN eu tenho, né? O meu AN é o 49. Só que eu não sei qual é a posição que o 49 está. É justamente o que eu quero encontrar. No caso, a posição que ele está vai coincidir com a quantidade de mudas que foram plantadas. Então, o meu AN é 49. O meu A1 é 1. Mas o N, eu não sei quem é o N. Né? Eu não sei quantas vezes eu vou somar o 0,6 para chegar até aqui. Então, eu vou deixar como N mesmo, N menos 1. E a razão é 0,6. Certo? Resolvendo isso aqui, eu encontro o N. Ou seja, qual a quantidade de mudas que foram plantadas. Aí eu multiplico por 0,5 e eu vou ter o gasto aí da pessoa, tá? Então, 49 é igual a 1 mais 0,6N menos 0,6. Certo? Então, aqui, 49 é igual a 1 menos 0,6 é 0,4. Então, 0,4 mais 0,6N. Esse 0,4 passo para cá negativo, né? Então, vai ficar 49 menos 0,4 igual a 0,6N. Então, aqui a gente vai ficar com 48,6. 48,6 igual a 0,6N. E agora, esse 0,6 a gente passa dividindo. Então, 48,6 dividido por 0,6 igual a N. Como aqui as casas estão igualadas, né, na divisão, eu posso até tirar a vírgula, né? Então, vai ficar 486 dividido por 6. E vai dar 81. Então, N é igual a 81. Ou seja, o 49, pessoal, ele ocupa a posição 81 na minha PA. Certo? Beleza. Certo? Ele ocupa a posição 81. Agora, o que isso significa? Que eu plantei 81 mudas. Cada muda custa 50 centavos, né? Então, agora faço 81 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, isso aqui vai dar 40,5. Bom? Certo? Que dá aí a alternativa B, R$ 40,50, né? Certo? Esse foi o gasto da pessoa. R$ 40,50, alternativa B. De beleza? Tranquilo? Suave, pessoal? Dá um joinha aí, se entenderam? Beleza. Muito bem. Tentem, vou dar a resposta do 5, tá? Tentem fazer, não agora, tá? Mas tentem fazer como tarefa o exercício extra, o 5. Ele pergunta quem é a razão. A razão vai dar 32. Tá? Anotem aí. Pessoal, vocês podem fazer os exercícios propostos da página 20, tá? Desse conteúdo.
certo? Anotem lá uns que eu vou falar. Página 20. Posso falar? Do 601 até o 610, tá? Do 601 até o 610. Pode fazer também o 613, tá bom? Então, ó, do 601 até o 610 e o 613, beleza? Vamos para o módulo 32. O módulo 32, ainda dentro do assunto de PA, tá? Ó, muito legal essa historinha aqui, ó. Presta atenção nessa historinha, tá? Agora a gente vai somar os termos da PA. Tem uma historinha de um matemático muito conhecido chamado Gauss, tá? Gauss, quando ele tinha 7 aninhos de idade, 7 aninhos, hein? 7 aninhos de idade. Ele estava na escola e o professor, reza a lenda, né, que ele era muito bagunceiro. E o professor, para ocupar ele, pediu para ele fazer o seguinte, para ele somar do 1 até o 100. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, até chegar no 100. Tá? Para deixar o menino ocupado. Só que Gauss, ele foi um matemático muito importante na matemática. E ele fez essa conta em menos de 1 minuto. E deixou o professor assim meio assustado, né? Como que ele já fez isso tão rápido? E a resposta dele estava certa. E ele teve um raciocínio muito interessante, com 7 anos de idade. Olha o que ele pensou. Bom, eu vou somar do 1 até o 100, né? Mas, para que eu vou somar tudo? Olha só. Quanto que é? Eu vou pegar. Ele pensou no primeiro termo e no último, né? Quanto que é 1 mais 100? É 101, né? Só que 1 mais 100 é a mesma coisa que 2 mais 99. Que também é 101, né? Então, já somou esse com esse. Já somou esse com esse. 3 com 98. Também vai dar 101. Já somou esse com esse. Vai somar o 4 com 97. Também vai dar 101. Ele vai fazer isso até quando, gente? Até chegar na metade, né? Quantas vezes ele vai somar o 101? 50 vezes. Tá? Vai somar o 101 50 vezes. Então, olha só a ideia que ele teve. Ele só precisou do primeiro termo e do último. Isso ele pensou com 7 anos de idade. E aí, ele percebeu quantas vezes que ele teve que fazer essa soma. No caso, a metade da quantidade de termos que ele tem. Ele tem 100 termos, né? A hora que chegou na metade, ele somou 50 vezes o 101. Então, o resultado, a soma, né? Esse S aqui é de soma. A soma dos 100 primeiros números, ou seja, o S100, vai ser 50. Então, ele fez o seguinte, ó, ele pegou o primeiro termo com o último. O primeiro termo é o 100. Aí ele somou com o último. Perdão, o primeiro termo é 1. O último termo é o 100. Ele pegou e fez essa soma. Aí ele percebeu que ele vai ter que fazer essa soma 50 vezes. Ou seja, a metade da quantidade de termos que ele tem. Aí ele pegou a quantidade de termos
e dividiu por 2. Né? Na verdade, ele só dividiu 100 por 2, né? Mas é a mesma coisa de dividir o resultado inteiro por 2, tá? Então, ficou 101 vezes 50, né? Que é 100 dividido por 2. Olha a ideia dele, né? Então, ele só fez isso aqui, ó, só somou o primeiro com o último. E aí, ele percebeu que a soma sempre vai dar a mesma, 50 vezes, até chegar na metade, né? Então, 101 vezes 50. Ou seja, 5.050. Olha a ideia do cara, né? Agora, isso daqui, pessoal, origina a formulinha para eu somar os termos de uma PA, os primeiros termos de uma PA. Por quê? Ó, isso aqui, vocês concordam que isso aqui é uma PA? 1, 2, 3, 4, isso aqui é uma PA, não é? Qual que é a razão dessa PA? Qual que é a razão? Ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, a razão é 1, né? Para você obter o próximo, você sempre vai somando 1. Então, isso aqui nada mais é do que uma PA de razão 1. Então, para você somar os termos de uma PA, a ideia é exatamente essa aqui de Gauss. Você precisa só do primeiro termo, do último termo, né? Então, se eu quiser somar os 10 primeiros termos da PA, você vai somar o A1 com o A10. Se eu quiser somar os 20 primeiros termos de uma PA, você vai somar o A1 com o A20. Entenderam? Então, quero somar os N primeiros termos da PA. Então, eu vou pegar o primeiro termo, que é o meu A1, vou somar com o último termo, que seria o meu AN, né? Então, se eu quero somar os N primeiros termos, né? N primeiros termos. N primeiros termos. Então, eu vou pegar o primeiro, vou pegar o último, né? Vou ver quantos termos eu tenho, né? Se eu vou somar os N primeiros termos, então eu tenho N termos, né? E vou dividir esse N aqui por 2, né? Porque a ideia é que você pegue o total de termos que você tenha e vai formando os parzinhos, né? Até chegar na metade. Então, por isso que eu divido por 2. Só que, como eu falei, né? Dividir o N por 2, pessoal, é a mesma coisa que dividir a expressão inteira por 2, né? Então, a formulinha, ela fica assim, ó. A soma dos N primeiros termos de uma PA vai ser igual ao primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos, que é o N, dividido por 2. Essa aqui é a formulinha da soma dos N primeiros termos de uma PA. Certo? Vamos fazer com um exemplo? Fazer mais um exemplo numérico, tá? Posso tirar essa folhinha? Pode. Tirou print, Isa? Sim. Ok. Olha só. Eu tenho uma PA aqui, né? Se eu pedir para vocês somarem, no caso aqui, é uma PA de quantos termos? Tenho 6 termos, né? Se eu falar, gente, calcula os 6 primeiros termos dessa PA, você vai ter que calcular tudo isso daqui, né? Então, você vai ter que somar esses termos aqui, não é verdade? Se você fizer essa soma aqui, quanto que vai dar? Soma os termos aí. 3 com 5 vai dar 8. 8 com 7 vai dar 15. 15 com 9 vai dar 24. 24 com 11 vai dar 35. E 35 com 13 vai dar 48, né? Então, se você somar isso aqui, o resultado vai ser 48, né?
Certo? Ah, Jefferson, eu sei que vai dar 48, é só somar. Sim, mas vamos usar a ideia de Gauss? Vamos usar a formulinha? O que a formulinha diz? Basta que eu saiba o primeiro e o último, tá? Então, o primeiro é o A1. Primeiro termo. O 13 seria o último termo, que seria quem? O meu A6. Certo? Então, ó, eu tenho 6 termos, começando pelo A1. Não é? Basta que eu conheça esses dois. Quantos termos eu tenho? Bom, se o último termo é o A6, então eu tenho 6 termos na minha PA. Então, eu vou somar os 6 primeiros termos. Então, vai ser o A1 mais o A6, certo? Vezes a quantidade de termos que eu tenho, que é 6. Tudo isso dividido por 2. Né? Por que eu vou dividir por 2? Porque eu vou somando os parzinhos, né? Os extremos, até chegar no meio. Entenderam? Então, a soma dos 6 primeiros termos, como é que vai ficar? Você pega o primeiro e pega o último. 3 mais 13. Opa. 3 mais 13 vezes 6 dividido por 2. Ou seja, a soma desses termos aqui. Então, vai ficar 16 vezes 6 dividido por 2. Ou seja, aqui vai ficar 3, né? 6 dividido por 2 vai dar 3. E 3 vezes 16 vai dar 48. Certo? Que é justamente a soma desses termos aqui. Tá bom? Entenderam? Então, resumindo, basta que você conheça o primeiro, o último e quantos termos você tem, né? Se o último termo for o AN, você tem N termos na sua PA. Entenderam? Joia? Se eu quisesse somar só os 3 primeiros, então eu queria o S3, né? Se eu quisesse somar só os 3 primeiros, ó, o primeiro termo seria 3, o último termo seria o 7, né? A quantidade de termos seria 3, aí eu divido por 2. Claro que, né, uma PA com poucos termos, compensa mais você somar, né? Mas se eu pedir para você somar os 20 primeiros termos, aí a ideia de Gauss, tá? A ideia da formulinha aqui. Então, a soma dos 3 primeiros termos. Então, ficaria 10 vezes 3 dividido por 2. Ou seja, 30 dividido por 2, que é igual a 15. Certo? 3 mais 5 mais 7 dá 15. Beleza? Entenderam a ideia da soma aqui? Tudo bem? Posso tirar? Pode tirar a folhinha? Só quero comentar uma propriedade aqui com vocês. E aí a gente vai para exercícios. Deixa eu ver aqui, peraí. Pessoal, olha só. Vou usar a mesma PA como exemplo, tá? A soma dos termos equidistantes. É aquilo que eu falei da ideia de Gauss, ó. Quanto que é 3 mais 13? Não é 16? Que é a mesma coisa que 5 mais 11. Que é a mesma coisa que 7 mais 9. Tá vendo, ó? Então, quantos parzinhos eu formei? Eu formei 3 parzinhos, né? O 3 com 13, o 5 com 11, o 7 com 9, que é justamente a metade dos termos que eu tenho, é 6 termos, ok? Então, essa é uma propriedade que diz que a soma dos termos equidistantes são iguais. Ou seja, o 3 com 13, o 5 com 11, o 7 com 9, beleza? Genericamente, a gente pode dizer o seguinte, ó.
E quando eu pego o primeiro termo e somo com o último, tá? No caso aqui, ó, o A1, o A1 mais o A6, vocês concordam que é igual a o A2 mais o A5? Concordam comigo? O A1 mais o A6 também vai ser igual ao A3 mais o A4. Olha outra propriedade legal aqui, ó. Quando a soma de dois equidistantes são iguais, a soma dos índices também é igual, ó. 1 mais 6 dá 7. 3 mais 4 dá 7. 1 mais 6 dá 7. 2 mais 5 dá 7. Então, eu posso dizer que quando eu somo os meus extremos, tá? O A1 mais o AN, ele vai ser igual à soma de outros dois quaisquer. Por exemplo, o AP mais o AK. Se e somente se, o 1 mais N seja igual a P mais K. Ou seja, a soma dos índices também tem que ser igual, tá? Então, ó, o primeiro termo com o último, no caso aqui, vai ser igual à soma de AP mais AK, se a soma dos índices também for igual, que é o que acontece aqui, tá bom? Outra propriedade interessante, a propriedade do termo médio, tá? Para eu ter um termo médio, a quantidade de termos tem que ser ímpar, né? Por isso que eu coloquei um termo a mais aqui, tá? Quem é o termo médio aqui? Quem que é o termo médio? Quem que é o termo médio dessa PA? Falem comigo, pessoal, porque vocês estão me ignorando. Me sinto sozinho aqui, gente. 9. É o 9, né, gente? Certo. Olha só. Se eu pegar dois extremos e somar, fazer a média aritmética, vai dar o 9, né? Ó, 3 mais 15, 18. Dividido por 2, 9. Então, ó, 3 mais 15, dividido por 2, vai dar o 9, né? Só que se eu pegar o 5 com o 13 e fazer a mesma coisa, também vai dar o 9. Ó, 5 mais 13, dividido por 2, ó, também vai dar o 9. Se eu pegar o 7 com 11, mesma coisa, ó. 7 mais 11 dividido por 2 também vai dar o 9. Beleza? Então, a propriedade diz o seguinte, a média aritmética dos extremos, a média aritmética de termos equidistantes, sempre vai dar o termo central. Tá bom? Beleza? Vamos para os exercícios. Vai lá na página 225. Exercício número 1. Bom, beleza. Ele fala o seguinte, ó, ele quer saber, ele me deu essa soma, né? 1 mais 4 mais 7 mais 10, até chegar um valor aqui, N, tá? E ele está falando que essa soma vale 925. Bom, beleza. Gente, eu estou somando termos de uma PA, concordam comigo? Qual é a razão dessa PA? Por que eu sei que é uma PA? 1, 4, 7, 10. Porque tem uma razão fixa, né? Qual que é a razão dessa PA? É 3, não é?
tenho aqui uma PA de razão 3. Certo? Então, eu estou somando termos de uma PA. Bom, o primeiro termo é 1, o último termo é N. E o resultado dessa soma é 925. Então, vamos usar a formulinha. Qual que é a formulinha da soma dos termos de uma PA? Eu vou pegar o primeiro termo, então vou somar os N termos de uma PA, né? Eu não sei qual que é o valor desse N aqui. Eu vou pegar o primeiro termo, vou somar com o último termo, vou multiplicar pela quantidade de termos dividido por 2. Certo? Bom, ok. O que eu tenho? Eu tenho que a soma vale 925, né? Eu tenho o primeiro termo que vale 1, eu tenho o último termo que vale N, né? Na verdade, ele quer descobrir esse N aqui, né? Mas eu não sei a quantidade de termos. Eu não sei quantos termos eu tenho, né? Não sei quantos termos eu tenho nessa PA. Esse N aqui, pessoal, não é a quantidade de termos. Esse N aqui é o último termo, tá? Agora, para chegar nesse último termo, eu não sei quantos termos eu tenho, tá? Esse aqui seria o meu AN. Tá? Então, aqui seria o primeiro termo. E esse aqui seria o último termo, que é o meu AN, né? O N minúsculo, né? Mas eu não sei qual é a posição desse termo aqui. Tá? Então, vamos lá. O primeiro, o meu A1 vale 1. O meu AN vale N. Eu não sei quantos termos eu tenho nessa PA. Então, eu vou continuar com o meu N minúsculo aqui, porque eu não sei ainda. Dividido por 2. E essa soma dá 925. Bom, beleza. Ele quer que você descubra o valor desse N aqui. Mas eu não tenho o N minúsculo. Eu não tenho esse N minúsculo. Tá? Se eu descobrir quanto vale esse N minúsculo, aí eu consigo descobrir o N. Não é? Então, agora eu vou usar a formulinha do termo geral. Qual que é a formulinha do termo geral? O último termo, né, que no caso aqui é o meu AN, ele é igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Certo? Tá? Quem é o meu AN? É o N maiúsculo. Quem é o primeiro termo? É 1. É 1. Mas esse N, eu não sei quantos termos eu tenho. Então, eu vou deixar como N mesmo. N menos 1 vezes a razão, eu sei que vale 3. Bom, beleza. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Eu tenho uma outra formulinha que tem o N maiúsculo e o N minúsculo. Então, a ideia aqui é colocar esse N minúsculo em função do N maiúsculo. Aí eu vou lá na formulinha e troco o N pela expressão que eu encontrar aqui. E aí eu vou ficar só com o N maiúsculo. E aí eu descubro o valor dele. Tá? Então, aqui, como é que ficaria? N, que é o último termo, vai ser igual a 1 mais, fazendo a distributiva, vai ficar 3N menos 3. Certo? Agora eu vou isolar aqui. Né? Vou isolar esse M. Então, vai ficar N é igual. Eu tenho 1, eu devo 3, eu fico devendo 2. Então, menos 2 mais 3N. Esse menos 2 passa para lá. Então, vai ficar N mais 2 igual a 3N. E esse 3 que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Pronto, ó, eu achei o N minúsculo em função do N maiúsculo. Tá? Aí eu venho aqui na minha formulinha da soma e troco o N por essa expressão aqui. Beleza? Vou pegar uma outra folha. Então, daqui, vamos ficar com N, vamos ficar com 1 mais N sobre 2 vezes
Então, no lugar desse n, ó, no lugar desse n, o que eu vou colocar? N mais 2 sobre 3. Tá vendo? Ó, esse n, pessoal, ele está multiplicando o n mais 1 sobre 2, né? Então, vezes n mais 2 sobre 3. E isso aqui é igual a 925. Eu vou cair numa equaçãozinha do segundo grau. Tá? Porque eu vou multiplicar as duas frações aqui, né? N mais 1 com N mais 2, o 2 com o 3. Tá? Então, N, fazendo aqui a distributiva, 1 mais N vezes N mais 2. Então, distributiva, aqui vai ficar N, aqui vai ficar 2N, aqui vai ficar N ao quadrado, e aqui vai ficar 2N. Certo? 2 vezes 3 é 6. Né? Eu já vou passar esse 6 multiplicando. Tá bom? Então, vai ficar 925 vezes 6. Então, aqui eu vou ficar com a equação, ó, n ao quadrado, tá? N ao quadrado, mais, aqui vai ficar n com n. Então, aqui ficou 1n, ó, 4n. Peraí, isso. Tá, aí aqui a gente vai ficar com 4n. Se eu não errei na continha aqui. Não, tá certo, é isso mesmo. Deixa eu só conferir aqui, peraí. É isso mesmo. Aqui, peraí, ó. 1 com n dá n. Aqui, não tem esse n aqui, tá? Ó, 1 com n, 1 com 2. Não tem esse n aqui, tá, pessoal? Tá? Então, ficou n ao quadrado e esse n com esse 2. Aí, 2n, tá? Então, a gente vai ficar com 2n mais esse n, que vai dar 3n, tá? Mais 2, igual 925 vezes 6, vai dar 5.550. Tá bom? Aí, eu vou cair numa equação do segundo grau. N ao quadrado mais 3n, tá? Agora, esse cara eu passo para cá negativo, então vai ficar, e vou somar com esse 2 aqui, aí vai ficar menos 5.548 igual a 0. Bom, pessoal? Daqui é Bhaskara. Tá? Se você calcular o delta dessa equação aqui, calculando o delta, você vai chegar em 22.201. Tá? Esse aqui vai ser o delta. E aí você vai na formulinha de Bhaskara. Então, N vai ser igual menos B, né? O B aqui vale 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz quadrada desse número. A raiz quadrada desse número aqui, de 22.201, a raiz quadrada desse número vai ser 149, tá? Então, menos 3, mais ou menos 149, dividido por 2 vezes o A. O A vale 1. Então, dividido por 2. Daqui você vai tirar 2 valores para o N. Então, N, tá? Fazendo aqui a continha, ou você vai ter N igual a 73, ou você vai ter o N igual a menos 76. Só que pelas alternativas, ele só dá uma resposta, né? Que é o 73. Tá? Então, o meu N, esse N aqui, ele vale 73, tá bom? Então, só recapitulando aqui. Eu tinha que encontrar esse N, o valor desse N. Eu não sei a posição dele, tá? Eu não sei quanto que vale, quantos termos eu tenho, né? Por isso que eu não consegui aplicar diretamente na formulinha aqui da soma, né? Bom, mas eu sei que o último termo
né? Eu sei que ele é o último termo, ele é o meu AN. Então, a gente vai ficar, pela formulinha do termo geral, o N vai ser igual ao primeiro termo menos N menos 1 vezes a razão. A razão vale 3. Ok? Pela formulinha do termo geral, eu coloquei o N minúsculo em função do N maiúsculo. Aí eu voltei aqui na formulinha, tá? E troquei esse N minúsculo aqui por essa expressão que eu achei. N mais 2 sobre 3. Fiz a continha e caí numa equação do segundo grau. Tá? Dessa equação do segundo grau, usando aí Bhaskara, eu cheguei que o N vale 73. Tá? Probleminha trabalhoso, né? Chatinho porque tem muita conta. Tá? Aí você vai cair numa equação que tem valores um pouquinho altos. Chatão, Jeff. Ô, louco, mó difícil, velho. É, né? Mas é porque tem muita conta, né? Então fica meio chatinho o exercício mesmo, tá? Mas a ideia é essa, tá? Como ele me deu a soma aqui, ó. Então, usei a formulinha da soma, né? Como eu não tenho a quantidade de termos, eu fui lá na outra formulinha, na formulinha do termo geral, tá? E aí eu deixei esse N aqui em função do N maiúsculo. E daí eu fico só com o N maiúsculo. Beleza? Ok, pessoal? Eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou pedir para vocês tentarem fazer o exercício número 2. Tá? Tentem fazer o exercício 2. Depois copiar esse daqui, tá? Anotem a resposta do 2, tá? É a alternativa C. Tentem fazer, pessoal, aí na próxima aula eu corrijo ele, certo? Porque não adianta começar a fazer ele agora, porque a reunião já Beleza, vai Jeff. daqui a pouquinho. Tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Tentem fazer resposta letra C. Ok? Na outra aula eu corrijo, combinado? Pessoal, terceira aula. Não atrasem o assunto. Fechou. Vai ser análise combinatória, certo? Então, a gente vai revisar a análise combinatória, que é um assunto muito importante. Então, não faltem na terceira aula. Combinado? A gente vai rever toda aquela parte de análise combinatória que a gente viu ano passado. Beleza? Nossa, que delícia, hein, Jeff? Viu? Delícia, né? Saudade, hein? O que foi, Isa? Eu falei saudade, hein? Ah, tá. Beleza, galerinha? Então, a gente se vê na terceira aula, tá bom? Até daqui a pouquinho. Beleza, Jeff. Falou. Falou. Tentar fazer o 2 aqui, pô. Tenta fazer, tenta fazer. Tá.